Milionário faz piada com faxineira, mas ela chega como diva e deixa todos chocados. Miriam estava ali, na frente do espelho pequeno e trêmulo do quarto abafado. O silêncio era pesado, quase cortante. Só o ventilador antigo girando devagar na parede, tentando amenizar aquela noite insuportável de verão na cidade. Suas mãos tremiam enquanto ela tirava do fundo do armário aquele vestido azul marinho, marcado pelo tempo, cheiro de guardado, mas cheio de histórias silenciosas que só ela conhecia. Um vestido que era um sussurro de esperança, um escudo contra a rotina dura que a sufocava. Nunca tinha pensado que alguém como ela, uma mulher reservada, invisível nos corredores, mais sombra do que gente, receberia um convite tão absurdo quanto aquele. Um cartão caprichado, com letras douradas. Um convite para uma festa na mansão de Felipe Antunes. Felipe, o milionário arrogante, que sempre fazia piadas cruéis sobre gente como Miriam no prédio onde ela trabalhava. A lembrança da... A cidade parecia viva, ardendo na noite de verão. Os prédios que piscavam luzes como olhos inquietos. A mansão de Felipe brilhava no alto, uma estrela inacessível encravada entre arranha-céus e neons. As portas grandes abriram-se com um sussurro luxuoso, deixando escapar aquele cheiro de grife e poder, tão contrário a tudo que Miriam conhecia. No primeiro passo, veio o choque. Sorrisos cortantes, olhares desdenhosos, uma atmosfera de exclusão mascarada por polidez fina. Felipe estava lá, como um rei zombeteiro, com um copo na mão e o olhar afiado. Olha só quem resolveu aparecer na festa dos grandes, disse ele, voz gélida e cheia de ironia, enquanto os convidados soltavam risadinhas abafadas, jogando olhares punhais para Miriam. Ela sentiu naquele momento o peso da morte social. Cada risada, um punhal contra seu peito cansado. Mas em vez de se encolher, Miriam segurou a cabeça erguida. Havia uma luz serena e enigmática naquele olhar. O jeito como ela caminhava, lenta e firme. O desconforto se espalhava como um veneno desconhecido, uma fissura na confiança do grupo rígido. Felipe estava incomodado. Isso era evidente. Ele franzia a testa, entre o riso irônico e o medo real. Aquela mulher simples, que ele achava que podia esmagar com uma piada, começava a desestabilizá-lo. Havia algo naquela calma, naquela autenticidade inesperada, que fazia o ar se rachar. Um silêncio curioso tomou conta do salão, quando ela cruzou o centro da festa. Os olhares antes zombadores agora arrancavam dúvidas, sussurros baixos. Quem é ela de verdade? De onde saiu essa força? Miriam não falava, mas sua presença gritava revoltada contra os muros invisíveis daquele mundo feito de brilho falso e julgamentos velados. No instante exato em que Felipe balançou a cabeça, como quem tenta recompor uma arrogância quebrada, toda a festa congelou. O que escondia aquela mulher que não se curvava a rótulos? Qual poder oculto fazia os limites entre ricos e pobres estremece? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tremece. De repente, um grito cortou a festa como um estilhaço de vidro. Um som agudo, desesperado, que nada tinha a ver com o brilho falso ou as risadas abafadas. O corpo de Miriam congelou. Os olhares todos se voltaram para a escada principal. Uma mulher caiu pelos degraus, caindo no chão com um baque seco, espalhando uma mancha vermelha que brilhou sob a luz fria dos lustres. Sangue. Felipe pulou para frente, o rosto pálido e a máscara do rei quebrada. O que foi isso? A voz dele soava arranhada, sem o costumeiro tom de dono do mundo. Enquanto os convidados se amontoavam, as vozes se misturavam. Mas ninguém se aproximava da mulher caída, que tremia de dor e medo. Miriam sentiu o peito apertar.
a garganta fechando numa nó que parecia querer quebrar. Ela piscou, tentando entender. Foi então que a mulher ergueu os olhos e tudo mudou de novo. Miriam, a voz saiu fraca, como um sussurro que carregava uma tempestade. O silêncio voltou mais pesado, como se tivesse puxado o ar e esquecido de soltar. Você? Alguém murmurou. Um homem de terno preto, rosto fechado, agora saindo da multidão como uma sombra cortante. Miriam engoliu em seco, olhou para o vestido azul, para as mãos trêmulas, para aquela pessoa que ela achava que tinha sido invisível a vida inteira, até agora. Porque quem estava no chão asmática, com a respiração falhando, era nada menos que sua irmã mais nova, Clara. Por que você está aqui? A pergunta saiu da boca de Felipe, agora transbordando raiva disfarçada de surpresa. Você mentiu pra gente. Você não é essa faxineira. Você é filha dos Antunes. O murmúrio virou um estrondo. As peças começaram a cair. Miriam sentiu o chão abrir sob os pés. Tudo o que ela sabia, tudo o que ela se dizia, mentira. A verdade pendurou ali furiosa, diante de todos. Ela, que sempre acreditou ser uma simples faxineira, era filha legítima da família Antunes, afastada por razões que ninguém ali sabia. Eu fui expulsa. A voz de Clara se fez ouvir, rouca, mas firme. Meu pai nos abandonou, mandou embora para proteger os interesses da família. Nunca fui parte disso. Sempre fui o segredo escondido no escuro. E agora que tô aqui, vocês querem me apagar de novo. O silêncio agora era denso, cortava como navalha. Felipe tiscava rápido, a máscara de arrogância despedaçada, mostrando um medo real, quase uma loucura vacilante. Vocês duas, ele encarou Miriam, depois Clara. Acham que podem entrar no meu mundo e destruir tudo? Acham que podem virar princesa com roupa velha e golpe sujo? Miriam sentiu a pele queimar do rosto, as pernas bambas. O nó de revolta, de aflição, de desespero, crescia e gritava dentro dela. Mas as palavras de Clara ecoavam na cabeça. Filha dos Antunes. O que mais tinha ali escondido? Que segredos sanguinolentos e traições? Como aquela festa, aquela família toda, iam se partir ao meio por uma verdade que ninguém quis enxergar. A mansão inteira parecia se segurar no fio da inquietação. O silêncio se rompeu com passos largos. Uma mulher alta, elegante, que ninguém tinha reparado até então, surgiu de trás das cortinas, olhos frios como gelo. Vocês duas acham que sabem a verdade? A voz dela era calma, mas clamava por tempestade. Deixem-me mostrar tudo o que foi enterrado, porque essa festa não acaba aqui. Está só começando. O olhar dela se fixou em Miriam, com uma certeza assustadora. Miriam sentiu um tremor pela espinha. A festa, a vida, tudo, nunca mais seria o mesmo. E então as luzes piscaram. O toque do telefone, prestes a explodir. O que aquela mulher guardava para elas? Quem estava mesmo no controle, afinal? O jogo acabou de virar. E ninguém ali, nem Miriam, nem Felipe, nem os convidados, estavam preparados para o que vinha a seguir. As luzes piscavam frenéticas, como se a mansão inteira respirasse com dificuldade. Miriam sentiu o estômago dar um nó tão forte que parecia capaz de arrancar o ar. O silêncio, pesado, só foi quebrado por alguns passos apressados, vindo das cortinas eternamente fechadas. A mulher alta, com olhos de gelo, deu um passo à frente. Vocês acham que sabem da história? Mal arranharam a superfície. A voz dela cortava a sala, fria e certeira. No corpo de todos um calafrio. Felipe apertou os punhos, impaciente. Mas algo em seu olhar parecia cansado. Um homem que já perdeu mais do que queria admitir. Quem é você? O que quer? A voz saiu mais baixa que a habitual arrogância, quase um aviso. Ela sorriu, sarcástica. Sou quem tem as cartas escondidas. Quero que todos aqui conheçam a verdade. Não essa farsa que finge em repetir como um mantra. O ar se tornou denso. Cada respiração parecia pesada demais. De repente, um clique seco. O telefone da mansão tocou. O som cortou como uma lâmina. Ela olhou, séria, e pegou o aparelho. Essa ligação vai mudar tudo. Deu um passo para trás, enquanto a tensão aumentava.
os olhares grudados nela. Falou no telefone por segundos breves demais. Então, um sussurro que atravessou a sala. Chegarão em 15 minutos. Miriam sentiu a pele se arrepiar. Quem? Do que você tá falando? Sua voz saiu trêmula, mas firme. A mulher fitou-a, quase com pena. Vocês não fazem ideia. Antes que alguém pudesse reagir, a porta da frente se escancarou. Mas não eram os convidados que se esperava. Eram 2 homens, olhos frios, faces fechadas, pendurados em ternos escuros. Atiradores? Policiais? Ninguém sabia. A atmosfera caiu num silêncio sepulcral. Eles caminharam rápido, de olhar fixo, até o centro do salão, e um deles fez um anúncio que fez o sangue de todos gelar. Estamos aqui para cumprir um mandado de prisão contra Miriam Antunes. O nome explodiu no salão. Miriam congelou, o mundo girando o mais rápido que pudesse suportar. Eu? A voz falhou, um grito preso na garganta. Clara piscou incrédula. Felipe ficou imóvel, olhos arregalados. O homem sacou um envelope grosso, jogou em cima da mesa ao lado. Aqui está a acusação: fraude, desfalque milionário e falsificação de documentos em diversas empresas da família Antunes. A afirmação caiu como uma bomba. Miriam piscou sem entender, coração disparado. Isso é loucura, eu não fiz nada. Ela tentou sem sucesso manter a compostura. Clara, que até ali estava abalada, deu um passo à frente, tentando defender a irmã. Isso é um engano. Vocês têm que olhar isso com calma. Mas o homem frio cortou a fala. Mandado assinado por juiz. Vocês têm 20 minutos para se preparar. Nesse instante, a mulher misteriosa sorriu com um brilho opaco. A verdade é muito mais do que segredos de família. É uma guerra que vocês nunca viram. Felipe pareceu mudar de postura. Sua arrogância sumiu, dando espaço a algo mais sombrio. Aproximou-se de Miriam, mas em vez de raiva, sua voz saiu quase num sussurro horrorizado. Você sabia disso? Há quanto tempo? Miriam engoliu, a garganta seca, pernas bambas. Eu não. Nunca. Eu juro. Mas então, o envelope que o homem atirou na mesa se abriu sozinho. E o que caiu no chão deixou todos em estado de choque absoluto. Uma foto antiga, amarelada, com Miriam e Felipe, crianças, brincando tranquilamente no jardim da mansão. Braços entrelaçados, sorrisos largos. 2 irmãos, talvez. A multidão não sabia para onde olhar. O silêncio virou caos abafado. Então, isso muda tudo. Uma voz soou das sombras. Mas não era só isso. No verso da foto, rabiscado à mão, um nome. Ricardo Antunes, o verdadeiro culpado. O chão parecia sumir sob os pés de Miriam. Quem era Ricardo? Onde ele estava? O que ele tinha a ver com tudo? Felipe corou, a máscara totalmente quebrada. Ricardo nunca pôde suplantar o nome da família. Aquela festa não era mais festa. Era o estopim do caos. E ninguém estava preparado para a tempestade que estava chegando. Nem para o fato de que a maior traição sempre esteve mais perto do que todos imaginavam. Enquanto os segundos corriam, cada olhar buscava uma resposta impossível. Mas o que todos e Miriam não sabiam ainda era que o telefone que havia tocado não pararia por ali. Alguém do passado voltava para mudar tudo. E nada jamais seria o mesmo. O burburinho virou um sussurro pesado. Um silêncio estranho tomou conta quando os olhos de todos se fixaram na foto caída no chão. Destruída pela poeira do tempo, mas explosiva demais para ignorar. Miriam segurava a respiração, o peito apertado, as mãos começando a suar frio. Felipe parecia uma estátua, assombrado, sem saber para onde olhar. Clara ao lado, tremendo, a voz sumindo. Foi aí que a mulher de olhos de gelo avançou, devagar, com um sorriso ácido cortando o ar. Ah, mas vocês ainda nem conhecem a metade da história. Antes que alguém pudesse reagir, as luzes da mansão se apagaram num estrondo seco e o salão mergulhou em trevas. O grito de Felipe cortou o ar, seguido de murmúrios confusos. O caos parecia prestes a explodir, e Miriam sentiu o coração batendo na garganta, tão forte que parecia que ia sair do peito. Quando as luzes voltaram,
A cena que se descortinava era inimaginável. No centro do salão, estendido no chão, jazia Ricardo Antunes. Ou melhor, o homem que todos supunham ser Ricardo. O corpo todo ensanguentado. Um fio vermelho escorria lento do topo da cabeça até a roupa amarrotada. Os olhos, antes cheios de orgulho e dono do mundo, agora abertos, vazios, congelados no terror final. O silêncio gelado tomou a mansão. Miriam se. O olhar dela, antes de busca pela verdade, agora era puro medo e confusão. Felipe caiu de joelhos, a voz falhando. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara soltou um grito de desespero, correndo para o irmão morto. Mas um dos homens de terno escuro a impediu, firme, com um toque pesado no ombro. O tumulto cresceu. E foi nesse instante, enquanto todo o mundo tentava entender o que rolava, que a mulher de olhos gelados deu um passo à frente. Tirou um envelope amarelado do bolso, aquele mesmo tom de segredo, de bomba prestes a explodir. Ela jogou na cara de Miriam, com uma voz que parecia partir as paredes da mansão. Você não é filha dos Antunes. Nunca foi. O chão sumiu debaixo dos pés na faxineira diva. A multidão congelou. Felipe piscava, incrédulo, como se toda a arrogância tivesse evaporado em segundos. O que você quer dizer? Miriam sussurrou, o nó na garganta crescendo. A mulher continuou, implacável. A verdadeira filha dos Antunes está aqui. E não é você, nem Clara. E com aquele silêncio que parecia prender o ar, puxou para trás as cortinas da mansão, revelando uma terceira mulher, alguém que nenhum dos presentes esperava. Uma jovem tímida, mas com olhos tão familiares quanto aqueles de Felipe e Miriam. Eu me chamo Marina, disse, a voz baixa, cortando a multidão, e sou a única filha legítima, a sobrevivente do verdadeiro Antunes. A sala explodiu em perguntas sem respostas. Felipe congelou, a máscara de orgulho despedaçada. Miriam sentiu um tremor tão violento que quase caiu. Vocês mentiram para mim. Toda a minha vida foi uma mentira. A voz dela falhava, quebrada pelo choque. Marina deu um passo à frente, um fogo triste queimando na garganta. Eu desapareci quando bebê, depois do escândalo que destruiu nossa família. Fui criada longe daqui, sem saber quem era, enquanto vocês brincavam de falsas verdades. A mulher de olhos de gelo sorriu, com uma ponta de maldade. E isso é só o começo. Porque a verdade não quer ser enterrada. Ela escava, sangra e destrói. Um caos de murmúrios. Olhares de reprovação, choque e medo invadiu a mansão. Felipe caiu de costas numa poltrona, segurando a cabeça, sem reação. Clara olhou para Miriam desesperada. O que fazemos agora? Quem somos, afinal? Miriam, por um instante, só conseguiu olhar para o corpo caído de Ricardo. Sentiu um frio congelante invadir o corpo. Um gelo que não era só na pele, era no coração. E no meio daquela confusão toda, um sinal. O telefone tocou de novo. Dessa vez uma voz rouca, quase sussurrada, respondeu do outro lado. A verdade está chegando, com consequências que ninguém está preparado para enfrentar. Miriam engoliu em seco, medo e raiva misturados, enquanto a luz da mansão tremia com o vento pesado da noite lá fora. O jogo mudara de vez, e no fundo, ela sabia que nada, nada mesmo, mais seria como antes. O telefone parou de tocar. Mas o silêncio que ficou era mais pesado que qualquer barulho. A mansão inteira parecia suspirar, como se estivesse esperando algo pior. Miriam sentiu o peito apertar, o nó na garganta crescendo até quase não deixar ela respirar direito. Olhou para Marina, a tal verdadeira filha, e viu a insegurança nos olhos dela, uma tristeza que parecia até maior que a de Clara. De repente, um barulho forte. Um estrondo seco que fez todo mundo pular. A porta dos fundos se abriu com a força de um vendaval, jogando a cortina para um lado, e no vão apareceu um homem. Alto, rosto escondido pela sombra de um capuz, mas o que pegou mesmo foi o que ele largou aos pés da porta. Uma caixa, grande, pesada, com correntes grossas e um cadeado enferrujado. Felipe deu um passo à frente, os olhos estreitando. O que é isso? Quem é você?
O homem permaneceu imóvel, só tirou o capuz devagar, revelando um rosto impossível. Era Ricardo, vivo, respirando, ainda com um hematoma enorme no rosto, mas vivo. O choque foi imediato. Um grito sufocado veio da boca de Clara. Miriam congelou, o vestido azul suado agarrando o corpo, o coração batendo fora de ritmo. Ricardo? Sussurrou Felipe, engolindo em seco, a máscara de arrogância rachando de vez. Ricardo olhou para eles, olhos escuros e cheios de um cansaço que nenhum dos presentes jamais imaginou. Vocês acreditaram na mentira, mas eu voltei para acabar com o jogo. A voz dele estava baixa, rouca, cheia de uma força que ninguém esperava. Ele avançou, e as correntes caíram no chão. Eram de ferro, pesado demais para qualquer gente comum carregar escondida tanto tempo. Vocês não sabem o que aconteceu. Eu não morri naquela noite. Fui preso, torturado, acusado do que vocês inventaram para protegerem suas peles. As palavras caíam com peso, cada sílaba uma bomba. Marina arregalou os olhos, recuando. Clara estava muda, lágrimas escorrendo sem controle. Miriam sentiu tudo desabar de novo, e uma dúvida latejante surgiu no fundo do peito. E se nada do que ela conhecia fosse real? Felipe riu, mas era um riso cruel, quebrado, desesperado. Vocês acham mesmo que aquele puteiro, aquelas reuniões secretas comigo, foram mais poderosas do que o que eu mandei fazer com ele? A voz dele tremeu, mas tinha ameaça. Ricardo nunca foi a vítima. Ele fez parte do que eu mandei destruir. O coração de Miriam acelerou, um frio cortando a espinha. Olhou para Clara, que parecia querer fugir, e depois para Marina, a tal filha legítima, que não sabia onde se esconder. Ricardo avançou mais um passo, encarando Felipe. Eu fui usado, escorraçado, e você, Felipe, você jogou todo o mundo nesse jogo sujo. Até a sua irmã, que não era nada disso, mas você precisava de um bode expiatório. Felipe caiu de joelhos, a cabeça entre as mãos, engolindo o desespero. Miriam piscou, tentando encaixar tudo. Ela, a faxineira, podia não ser filha dos Antunes, mas isso nem importava mais. O jogo era maior, mais sujo. Eles eram peões, todos. Então a mulher de olhos de gelo saiu das sombras, um sorriso cruel. Não é só isso, gente. Ricardo não voltou só para se mostrar. Trouxe provas. Ela tirou um pendrive do bolso, jogando na mesa com força. Um homem pegou e projetou uma imagem na parede. Vídeos, gravações secretas de reuniões, dinheiro trocando de mão, documentos falsificados, conversas sussurradas, onde Felipe e outros conspiravam contra a própria família. A multidão ficou muda, com os olhos colecionando cada detalhe. A verdade escorria pela tela, brutal e sem piedade. Miriam sentiu as lágrimas queimarem, o corpo mole, a raiva ferver. Um ruído estranho, quase o estalo, chamou a atenção de todos. O teto da mansão começou a tremer. Um som surdo, como se algo muito pesado estivesse se soltando. Pedaços de gesso começaram a cair. De repente, uma parede inteira desabou atrás da mesa. O esconderijo oculto foi revelado, com documentos, malas cheias de dinheiro e fotos antigas, mais fotos. Uma delas, enorme, mostrava Felipe, Miriam e Ricardo, mas não como irmãos. Era Felipe entregando uma pasta para um homem mascarado. Miriam sentiu vontade de gritar, o peito apertadíssimo. O que significa então? Felipe ficou em pé, puxando o rabo da arrogância pela raiz, tão pálido que era quase um fantasma. Vocês não fazem ideia do que eu tive de fazer para manter essa família, ele sussurrou. Marina olhou para Miriam e por um instante trêmula, as duas entenderam uma coisa só. Não havia verdade, nem mentira. Só uma teia imensa, cheia de sangue e dedos sujos, e ninguém ali sabia quem golpeava quem. O telefone tocou de novo. O som, cortante, fez todo mundo se calar. Miriam pegou o aparelho, a mão tremendo. Do outro lado, uma voz que parecia vir do inferno. Vocês ainda não viram nada. Preparem-se. A última carta está para ser revelada. O silêncio caiu. O medo voltou a invadir.
E a dúvida matou de vez o pouco que sobrava de certeza. Quem era esse homem? E qual era o jogo real que eles todos, mesmo agora, nem imaginavam que estavam jogando? O telefone tremeu na mão de Miriam. Ela apertou o aparelho, o peito batendo tão forte que parecia que ia quebrar o peito em pedaços. A voz do outro lado voltou, dessa vez mais urgente, carregada de uma ameaça fria. Eles estão perto. Prepare-se para o que vier. E cuidado com quem confiar. Miriam engoliu em seco. Olhou para Marina, que a encarava como se estivesse prestes a desabar. Clara estava em silêncio, os olhos inchados, sem saber para onde olhar. Felipe parecia sua própria sombra, sem reação. De repente, um barulho surdo sacudiu a mansão inteira. O chão tremeu, um estrondo pesado vindo do porão. Todos se entreolharam, o medo crescendo como uma onda prestes a engolir. Os homens de terno franziram o senho e correram para a escada que levava abaixo. Miriam tentou seguir, mas algo a puxou para trás, um grito atrás dela que congelou o ar. Não vá! A voz de Marina soou desesperada. Antes que alguém pudesse se mexer, as luzes se apagaram de novo. A escuridão caiu grossa, pesada, sufocante. Gritos confusos fizeram eco pelo salão. Um choque elétrico cortou o silêncio sombrio. E um som muito pior explodiu, seco e brutal. Quando as luzes voltaram, o cenário era em pesadelo. No centro do salão, onde antes estava a foto de Felipe e Miriam, um corpo estava estendido. Não era Ricardo, nem Clara, nem Miriam. Era Felipe. O rosto dele, irreconhecível, estava deformado por um sangramento que escorria copioso pelo chão e pela roupa rasgada. Os olhos arregalados e vazios encaravam o teto com um terror que ninguém conseguia entender. Marina soltou um grito cortante, caindo de joelhos. Clara, sua mão, o rosto tomado pela dor e confusão. Miriam sentiu algo dentro dela se partir. Um medo gelado, misturado com um tremor que tomou seu corpo inteiro. Antes que alguém pudesse se mover, o som de passos acelerados ecoou pelas escadas. Todos olharam para a entrada da mansão. Era ele, Ricardo. Ao menos o homem que todos acreditavam ser ele, mas algo estava estranho. Ele estava de mãos vazias, nervoso, olhos saltados. Não, murmurou a voz tremendo. Eu não matei Felipe. Vocês não entendem. Miriam avançou, sentindo o mundo desmoronar ao redor. O que está acontecendo? Quem fez isso? Ricardo tocou o peito com as mãos trêmulas, arfando. Eu ouvi as vozes na noite em que morria. Descobri que alguém estava manipulando tudo. Felipe não me queria morto por acaso. Era para eu sumir, desaparecer para sempre. Marina levantou, os olhos brilhando em fúria reprimida. Então quem está controlando isso tudo? No meio do salão, a mulher de olhos gelados deu um passo à frente, o sorriso dela cortando o silêncio como uma faca quente. Acham que só Felipe e Ricardo guardavam segredos? Ela disse, a voz fria. Há algo que ninguém viu. Alguém que manipulou a família inteira. Alguém que nem sequer apareceu na história. Até agora. De trás da cortina, uma figura saiu vagarosamente. Parou atrás de Miriam. Mesmo perto, ela não sentiu, até o momento em que aquela voz, tão familiar e aterradora, falou. O jogo sempre foi meu. O corpo se girou, revelando a verdadeira identidade da mulher alta e fria. Não era uma estranha. Era a Miriam. Só que não a Miriam que todos conheciam. Não a faxineira. Não a filha perdida. Sou irmã de Felipe, ela confessou, os olhos pesando com uma sombra antiga. E quem vocês achavam que era? Foi tudo mentira. Eu manipulei tudo para derrubar Ricardo, para apagar Marina, para controlar a família. O salão mergulhou em silêncio atordoado. Miriam recuou, o coração disparado, sentindo o chão ruir. A mulher ao seu lado, a que todos acreditavam como aliada, era verdadeiramente por trás do caos. Eu deixei o corpo de Felipe aqui. Forjei a cena para que minha irmã e o irmão se destruíssem. Ela continuou, a voz um sussurro cortante. Porque só eu merecia o trono. Clara caiu de costas, lágrimas caindo em cascata. Marina congelou,
Miriam sentiu o peso da traição esmagar seu peito, a dor explodindo em cada músculo. A imagem da mulher que ela parecia ser desfeita. Por quê? Perguntou Miriam, mesmo sem acreditar na voz que saía dela. Como se não fosse realmente ela. Porque o poder faz monstros. A voz fria respondeu, calma. E eu sou o monstro que criaram. Os homens de terno afastaram-se, nervosos. O corpo inerte de Felipe parecia gritar silêncio para todos. O telefone tocou uma última vez. Todos ficaram esperando. Miriam, olhando para o rosto que parecia seu reflexo, sabia que nada jamais seria igual. A verdade, finalmente, tinha nome, e ela era a pior mentira de todas. O telefone tocou uma última vez. Todos ficaram parados, segurando o ar como se o mundo pudesse explodir a qualquer momento. Miriam apertou o aparelho com força, a mão suada, o coração batendo tão alto que parecia que ia sair pela garganta. Olhou para o rosto que refletia no espelho antigo do rol. Aquela cara que era ela e não era. A máscara da irmã fria, a mulher que tinha destruído tudo. Mas antes que pudesse responder, o som de uma risada baixa, cruel, explodiu pelo salão. Era a voz dela. A Miriam que todos achavam conhecer. Só que não. Algo ali estava errado. Os olhos da mulher alta, de olhar chulado, começaram a tremer. E então, num piscar violento, aquele rosto se esfacelou como vidro quebrando. Não era Miriam. Não era a irmã. Era outra pessoa. Todo mundo congelou. O corpo daquela mulher deslizou no chão, revelando uma cicatriz profunda no pescoço. Uma ferida velha, mal fechada, que ninguém tinha notado. E o mais chocante, sob a máscara de sangue e dor, estava uma pele mais pálida, olhos mais escuros. Uma mulher que ninguém sabia que existia. Vocês acham que eu vou deixar isso assim? A voz saiu distorcida, como se fosse uma mistura do que havia se tornado e do que nunca foi. A verdadeira Miriam, a faxineira que todos viam, deu um passo à frente, mas a mulher caída no chão agora se levantava, meio cambaleando, quase se desmanchando em pedaços, mas com um brilho animal nos olhos. Foi aí que Clara gritou. Disse que tinha algo para mostrar. Sem poder esperar, correu até uma porta lateral e abriu. Todos, no movimento automático, foram atrás. Atrás daquela porta escura havia um quarto secreto, escondido pela mansão inteira. No centro, uma poltrona antiga e um espelho empoeirado. E no espelho, refletido numa luz estranha, o que ninguém esperava. Um vídeo. Era uma gravação antiga, tremida, com Felipe, a mulher que acabara de se desmontar, e Miriam. Não a Miriam que estava diante deles, mas uma versão mais jovem, diferente, ameaçadora. Ela falava sozinha, sorrindo com um veneno gelado. Eu nunca deixei de jogar. Nunca deixei a família sem controle. Foi tudo um jogo para ver até onde poderia ir, dizia, olhando diretamente para a câmara. A voz mudou para algo mais sombrio. Um sussurro cortante que parecia atravessar a madeira da sala. Eles querem me destruir, mas eu sou a verdadeira cabeça do tabuleiro. Aquele cadáver no chão nunca foi Felipe. Sempre fui eu. Só que eles não sabem, ainda. O silêncio caiu, tão denso que se podia ouvir o próprio coração bater. Miriam sentiu o peito doer como nunca. Um grito engasgado falhou na garganta. Mas, como? O que isso significa? Quem é você, então? Clara puxou a irmã de lado, olhos arregalados, confusa e apavorada. Foi aí que a mulher que antes se revelou sorriu, com a boca cheia de cicatrizes. Um sorriso que era ameaça e promessa ao mesmo tempo. Eu sou Wilma, ela disse, com uma voz que cortava o silêncio como uma faca afiada. A filha verdadeiramente esquecida. A farsa que derrubou a família e a farsa que estava aqui o tempo todo disfarçada. Miriam tropeçou para trás, tontura subindo como uma onda. No peito, um nó de morte, um peso que esmagava qualquer resquício de esperança. Felipe, ou quem deveria ser ele, respirou fundo, engolindo o desespero. Wilma, você estava viva? A voz dele tremia, como um menino perdido. Viva? Tava aqui. Sempre observei. Meus irmãos, minhas mentiras, minhas armadilhas. E vocês acreditaram na mentira. Todos. Do outro lado da sala, Marina,
Com lágrimas nos olhos, finalmente falou, a voz trêmula. Nós fomos manipulados. Mais do que imaginávamos. E o pior, não sabíamos o que era real, o que era mentira, ou o que ainda está por vir. O telefone toca de novo. Um toque cadenciado, frio, quase zombeteiro. Miriam pega o aparelho, as mãos paralisadas. A voz do outro lado, dessa vez, é conhecida. Uma voz dela mesma, rasgada, como se viesse do fundo de um abismo. Eu nunca saí. Eu não morri. Eu estou dentro. Sempre estive. E então, por favor. Silêncio. O que restou foi um grito preso no peito de todos. Um medo que não dava para esconder. Tudo o que eles achavam saber era só o começo de uma mentira muito maior. E a dúvida mais cruel ficou no ar. Quem diabos era mesmo Miriam? Aquela face no espelho podia ser a deles, ou o sorriso de uma assassina que nunca saiu da casa. O jogo tinha virado, e agora ninguém tinha certeza se ainda podia confiar em si mesmo, muito menos uns nos outros. O silêncio ficou tão pesado que parecia que ia afundar todo mundo ali. Miriam segurava o telefone com a mão quase paralisada, o suor escorrendo pelo braço, o coração um tambor louco no peito, trancado numa prisão de medo e raiva. Ela fitava aquele rosto no espelho, meio distorcido pela luz trêmula do hall, tentando achar quem era aquilo, se era ela ou algum monstro que tinha tomado o lugar dela. E aí, de repente, a porta da mansão foi arrombada com um estrondo que fez tudo tremer. A multidão virou de cara para a entrada, olhos arregalados, batendo palmas com o chão como um trovão. 2 homens enormes, não os mesmos de antes, apareceram ali vestindo fardas desconhecidas. Com distintivos brilhantes e rostos fechados, a tensão cortou o ar, afiada e pronta para explodir. Ordem de busca e apreensão contra todos nesta propriedade, declarou um, numa voz seca, mas poderosa. Um murmúrio cresceu, a confusão tomando conta. Miriam sentiu uma gota fria escorrer pela nuca. Contra todos? Perguntou Clara, a voz trêmula, puxando Miriam quase que sem querer. Isso mesmo, respondeu o oficial, olhando para Felipe. Há evidências de conspiração, falsificação, lavagem de dinheiro e até tentativa de homicídio. Temos motivo para arresto imediato. Felipe cambaleou diante daquela sentença. Os olhos dele, antes arrogantes, agora estavam fundos, desesperados, perdidos. Foi quando o segundo homem deu um passo para frente e, com um gesto tão lento quanto mortal, puxou o capuz que cobriu o rosto. O que caiu sobre a multidão foi em silêncio atordoado, cortado apenas pela respiração presa. O rosto atrás do capuz era de Miriam. Sim, a própria Miriam, mas não a que todos viam. Não a faxineira, não a mulher do vestido azul marcado pelo tempo. Aquela era uma versão de Miriam que ninguém jamais imaginara existir. Olhos frios, sem nada do medo que ela tinha apresentado até agora. Um sorriso torto, quase cruel, tomando conta do rosto. Surpresos! A voz dela saiu como um açoite. Vocês achavam que podiam controlar a história, que eu era só uma peça boba nesse tabuleiro? Errado. A mansão congelou, a respiração cortada, os corpos pesados, os olhos perdidos. Clara deu um passo para trás, o rosto branco, sem cor. O que está acontecendo? Ela perguntou, a voz quebrada. Eu sou a verdadeira peça central disso tudo, continuou a Miriam de capuz. Cada palavra uma punhalada na mente dos presentes. Vocês lidaram com sombras e mentiras, mas nunca viram o monstro que eu estava construindo por baixo. Felipe tentou falar, mas a voz morreu na garganta. Vocês me expulsaram. Riram da faxineira, a mulher invisível. Mas eu estava lá, silenciosa, esperando o momento exato para agir. Ela tirou o capuz com um movimento brusco, revelando o cabelo preso, o rosto marcado pela escuridão da vingança. O corpo no chão? Felipe? Tudo foi parte do meu plano desde o começo. A morte dele não foi acidente. Foi o ponto que iniciou a devolução do poder. Miriam, a verdadeira.
Virou-se lentamente para a mulher que todos achavam ser ela ali na mansão. Você? Sussurrou a faxineira, assombrada. Sim, respondeu a versão fria, cheia de malícia. Você foi só um fantasma dentro da minha história. Eu era a orquestradora, a mente por trás de tudo. E vou terminar o que comecei. O ar ficou pesado, sufocante. A mansão parecia se fechar numa gaiola de aço em volta de todos. Foi quando, no meio do caos, o telefone tocou. Mais uma vez, estridente, cortando tudo como um grito. A Miria verdadeira pegou, tremendo, e ouviu a voz do outro lado, rouca e próxima demais. A verdadeira guerra só agora começa. Prepare-se para a última jogada. Antes que ela pudesse falar, um tiro ecoou alto no salão. Um estampido seco, brutal. Todos se jogaram no chão, os olhos arregalados, corações no limite. Um corpo caiu. Não era nem Miriam nem Felipe. Era Clara, sangue espalhado pelo piso, olhos vazios mirando o teto, um grito silencioso preso para sempre. O chão pareceu se rasgar sob os pés da verdadeira Miriam. A dor foi uma faca crua, abrindo sulcos de medo e desespero. E ali, no meio da confusão, enquanto Marina chorava e a figura sombria avançava com um sorriso de vitória, uma coisa ficou clara. Nada do que tinham acreditado era verdade. O jogo nunca foi entre irmãos ou segredos enterrados. Era sobre controlar quem sobrevivia. E agora, só um deles podia vencer. Mas quem? Miriam lançou um olhar desesperado para o telefone, a luz do aparelho tremendo na escuridão. Não havia respostas, só silêncio e a certeza de que o próximo movimento poderia ser o último. O silêncio parecia esmagar tudo. Miriam segurava o telefone, as mãos tremendo, o peito apertado como se alguém tivesse sentado em cima dela. O olhar vidrado na figura que tinha diante de si. Aquela mulher que parecia ser ela. Mas ao mesmo tempo não era. A mentira havia se feito carne e impôs uma verdade que arruinou qualquer esperança. De repente um som estranho rompeu o ar carregado. Um choro baixo, quase imperceptível, veio de trás da porta aberta, a mesma que Clara tinha mostrado antes. Todos se viraram, tensos, como se aquele som fosse uma ligação direta para o caos que habitava ali dentro. Marina, com o corpo ainda trêmulo, caminhou até a porta. Passo por passo, como se pisasse em vidro estilhaçado. Quando abriu o olhar, o silêncio foi partido por um suspiro coletivo. No quarto secreto, bem no canto, havia um berço antigo. Não, dois, um ao lado do outro. E dentro de cada um deles, dois corpos minúsculos, envoltos por lençóis surrados, imóveis demais. Um terror silencioso tomou conta da sala. Miriam deu um passo atrás. Seu estômago embrulhou. As sombras dançavam na parede, multiplicando o desastre na esperança. São gêmeos, disse a mulher de olhos frios, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sempre estiveram aqui. Vocês não sabiam. Eles foram a verdadeira causa de tudo. A razão oculta do jogo de mentiras e sangue. O murmúrio virou um grito abafado. Marina caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Lucas e Luna, nomes sussurrados, impossíveis de acreditar, filhos que ninguém sabia que existiam. Felipe, ainda de joelhos, os olhos arregalados, parecia um homem desfeito. A máscara da arrogância rachada. Eles, engasgou. Por que nunca apareceram? A mulher sorriu, cruel. Porque não deveriam. Eles foram mantidos em segredo, trancados nesse porão da mansão, protegidos da ambição, do ódio. Mas, acima de tudo, mantidos longe do seu conhecimento, Felipe. Essa era a verdadeira jogada. Um barulho seco cortou o ar, e então o chão sob os pés de todos tremeu de novo. Como se a mansão respirasse fundo e soltasse um gemido antigo. E, de repente, um grito estridente. Não de dor, mas de anúncio. Eles estão acordando, sussurrou Marina, como se fosse um presságio. As luzes piscaram. E então, o silêncio. Os gêmeos abriram os olhos. Dois pares de olhos negros que brilhavam no escuro.
Olhos que não conheciam medo, apenas um vazio cruel que esfriava qualquer alma por perto. Miriam ficou paralítica, o medo desnudo e esmagador. Aqueles bebês, pequenos e frágeis da aparência, exalavam uma presença que enchia o ambiente com uma energia impossível de ignorar. Algo além do natural. Algo que explicava cada mentira e cada morte. Clara caminhou até eles, mãos tremendo, tentando alcançá-los. Mas recuou diante do frio que os envolvia como uma armadilha. A mulher com olhos de gelo, enfim, falou baixinho. Vocês acham que estavam brincando de família? De poder? Não. Tudo isso foi o círculo de sangue onde esses dois sempre foram as peças principais. O verdadeiro motivo para esconderijos, para mortes, para a loucura que tomou a mansão. Eles não querem ser encontrados. Eles querem dominar. Um barulho súbito fez Miriam virar o rosto num pulo. Por trás da porta, algo rangia. A mansão parecia viva, se despedaçando. O telefone vibrou com urgência, fazendo o som parecer uma bomba prestes a explodir no silêncio. Desta vez, a voz era diferente. Uma voz que parecia vir de dentro dela mesma, mas mais fria que gelo. A verdade nunca esteve em um só nome. Miriam, nem no sangue. Eles só são o começo. Miriam olhou para os gênios. O medo lhe tomou o corpo inteiro. Um gelo feroz que queimava por dentro. E no fundo, uma semente sombria mexeu. Tudo o que ela achava saber, quem era, o que queria, a família, a mentira, desmoronou de uma vez. E havia uma coisa clara. Uma única coisa aterradora em meio a tudo. Esses bebês não eram crianças. Eram o começo de algo impensável. Algo que poderia destruir o pouco que ainda restava da sua sanidade. E enquanto a mansão ruiu lentamente à sua volta, com o vento chamando segredos através das janelas partidas, Miriam percebeu que seu pior inimigo não estava fora. Estava dentro. E ninguém, nem ela, nem Marina, nem Clara, nem Felipe, nem Ricardo, estava preparado para a escuridão que esses gêmeos trariam. O jogo tinha começado de novo, mas dessa vez as regras eram outra coisa. Quem abriria o próximo capítulo dessa história? Seriam eles ou eles mesmos seriam a última peça do tabuleiro? O telefone silenciou. Mas o eco da voz ainda jurava no ar. E na mansão, um frio mortal subia pelas paredes. E o medo mal tinha começado. O silêncio dominava a mansão, um peso sufocante após a tempestade de revelações. Miriam segurava o telefone, as mãos trêmulas, o coração batendo desesperado no peito, quase querendo explodir. Ao redor, o caos quase se desfazia em silêncio. Cada pessoa esgotada, presa entre o medo e o choque. Os gêmeos, Lucas e Luna, ficaram quietos, olhos negros brilhando como duas chamas gélidas no escuro. Aquela energia que emanavam parecia sugar a força de quem estivesse perto. O ar parecia pesar mais do que o normal. A mansão transformava-se numa prisão invisível. Marina, com o rosto marcado pelas lágrimas, olhou para Miriam e Clara, tentando juntar os cacos. Felipe estava estendido no chão, imóvel, sangue escorrendo como uma marca cruel do fim de um reinado que poucos tinham coragem de encarar. No entanto, a verdadeira Miriam, a mulher que tinha emergido das sombras, revelando-se como a peça central de todo o jogo, caminhava com passos lentos, a respiração pesada, o olhar cortante. Ainda tremia, mas o fogo nos olhos não apagara. Ela se voltou para os presentes, com a voz seca, sabendo que não podia mais fugir do peso das consequências. Não termina aqui, falou como uma sentença. O que aconteceu nesta casa é só o início da destruição que deixamos crescer. Nunca será fácil. Mas a verdade, por mais brutal que seja, precisa ter um caminho. Clara, tremendo, sentou-se ao lado dos gêmeos, apertando a mão de Marina, que parecia encontrar um respiro naquele instante de calma. Miriam olhou para o rosto vazio dos gêmeos, depois para o telefone, que ainda vibrava em sua mão. Um toque agudo, desesperador, mas desta vez silêncio do outro lado. Ela respirou fundo e, com uma firmeza que não sabia ter, largou o telefone no chão.
O passado sangrento, as mentiras, as traições. Marina se levantou, fitando o horizonte além das janelas quebradas da mansão. Com um gesto lento, virou-se para todos. Vocês vão sobreviver disso, de um jeito ou de outro. Não prometo justiça, mas prometo lutar pela verdade. Clara chorou baixinho. Miriam sentiu a garganta apertar tanto que queria gritar tudo o que tinha guardado por anos. Felipe, ferido e humilhado, silencioso no chão, parecia o símbolo final de uma família destruída, mas também do ciclo que precisaria ser quebrado. Lentamente, um raio de sol tímido entrou pela fresta da janela, iluminando o salão despedaçado. Aquele clarão breve foi um sopro de esperança, uma fagulha pequena, mas suficiente para lembrar que, mesmo na escuridão densa, a luz insiste em voltar. A mansão estava caída, a família em ruínas, as máscaras destruídas. Mas a história ainda não acabara. O jogo estava fechado por hora. Mas ninguém sabia quando as peças se moveriam de novo. E no coração de Miriam, um medo e uma força desconhecida começa. Porque aquela batalha, ela sentia, era só a abertura para algo que ninguém podia prever. E o telefone tocou mais uma vez. Mas dessa vez o som foi abafado pelo som do vento, levando a promessa de segredos ainda mais profundos e perigosos. A pergunta que pairava no ar não tinha resposta. Quem realmente venceria esse jogo que mal começara a se revelar? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Histórias que vão sacudir de novo o que você acha que sabe. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, porque só assim essa saga continuará. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber o que incendiou sua cabeça. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho inacreditável. Só os verdadeiros fãs entendem a força dessas.